Salmos 18. Te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Cordas de morte me cercaram e torrentes de perdição me amedrontaram. Cordas de Seol me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei ao Senhor, sim, clamei ao meu Deus. Do seu templo ouviu ele a minha voz. O clamor que eu lhe fiz chegou aos ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos do monte também se moveram e se abalaram, porquanto ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo devorador. Dele saíram brasas ardentes. Ele abaixou os céus e desceu. Trevas espessas haviam debaixo dos seus pés. Montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu retiro secreto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as espessas nuvens do céu. Do resplendor da sua presença saíram, pelas suas espessas nuvens, saraiva e brasas de fogo. O Senhor trovejou a sua voz e havia saraiva e brasas de fogo. Despediu as suas setas e os espalhou, multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistos os leitos das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo. A tua repreensão, Senhor, ao sopro do vento às suas narinas. Do alto estendeu o braço e me tocou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e daqueles que me odiavam, pois eram mais poderosos que eu. Surpreenderam-me eles no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor segundo a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho aguardado os caminhos do Senhor, e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todas as suas ordenanças estão diante de mim, e nunca afastei de mim os seus estatutos. Também fui irrepreensível diante dele, e me guardei da iniquidade, pelo que o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Para com o benigno te mostras benigno, e para com o homem perfeito te mostras perfeito. Para com o puro te mostras puro, e para com o perverso te mostras contrário. Porque tu livras o povo aflito, mas os olhos altivos tu os abate. Sim, tu acendes a minha candeia. O Senhor, meu Deus, alumia as minhas trevas. Com teu auxílio, dou numa tropa. Com o meu Deus, salto muralha. Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito. A promessa do Senhor é provada. Ele é um escudo para todos os que nele confiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me cinge de força e torna perfeito o meu caminho. Faz os meus pés como os da corça e me coloca em segurança nos meus lugares altos. Adestra as minhas mãos para a peleja, de sorte que os meus braços vergam o arco de bronze. Adestra as minhas mãos para a peleja, de forma que os meus braços vergam o arco de bronze. Também me destes o escudo da tua salvação. A tua mão direita me sustém, e a tua clemência me engrandece. Alargas o caminho diante de mim, e os meus pés não resvalam. Persigo os meus inimigos e os alcanço. Não volto senão depois de os ter consumido. Atravesso-os de modo que nunca mais se podem levantar.
caem debaixo dos meus pés. Pois me cinges de força para a peleja, prostas debaixo de mim aquele que contra mim se levanta. Fazes também que os meus inimigos me deem as costas, aos que me odeiam eu os destruo. Clamam, porém não há libertador. Clamam ao Senhor, mas ele não lhes responde. Então os esmiuço como pó diante do vento, lanço-os fora como a lama das ruas. Livra-me das contendas do povo e me fazes cabeça das nações. Um povo que eu não conhecia se me sujeita. Ao ouvirem de mim, logo me obedecem. Com lisonja, os estrangeiros se me submetem. Os estrangeiros desfalecem e tremem e saem dos seus esconderijos. Vive o Senhor, bendita seja a minha rocha, e exaltado seja o Deus da minha salvação. O Senhor que me dá vingança e sujeita os povos debaixo de mim, que me livra dos meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento, pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações e entoarei louvores ao teu nome. Ele dá grande livramento ao seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, para com Davi e sua posteridade para sempre. Eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Mais uma vez aqui o presbítero Renato da Igreja Brasil para Cristo de Formosa. Quero agradecer ao pastor Arnaud e ao pastor Gideon pela confiança, e hoje nós vamos dar continuidade à leitura bíblica diária, e nosso objeto de estudos hoje será o Salmo de número 18, e este salmo, segundo os estudiosos, é de fato um dos maiores salmos messiânicos, e uma indicação clara de que este salmo pode se referir ao Senhor Jesus Cristo é o fato de, no versículo 49, ser citado em Romanos 15:9 como uma referência a ele, onde ele diz: glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. Irmãos, um estudo mais detalhado confirma que este salmo trata do Senhor, descrevendo claramente sua morte, ressurreição, exaltação, segunda vinda e reino glorioso. Nenhuma outra passagem da Bíblia, meus amados, oferece um relato tão vívido e tão vibrante da batalha ocorrida no mundo invisível por ocasião da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Se nós formos analisar aqui, nós vemos no versículo 1 ao versículo de número 3, onde o salmista diz: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Aqui o cântico inicia com louvores ao Senhor, por ouvir e responder à oração de seu Filho amado. Por mais que nós entendemos que isso também seja uma interpretação direta a Davi, noutra via nós entendemos que este salmo também fala da gratidão de Cristo pelo cuidado e proteção de Deus. Nós devemos observar as figuras de linguagem empregadas para descrever a força, a segurança, a proteção e salvação que encontramos no Senhor quando ele diz: força minha, a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu baluarte. Dos versículos 4 ao 6, nós vemos o salmista dizendo: cordas de morte me cercaram e torrentes de perdição me amedrontaram. Cordas do Seol me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, sim, clamei ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, e o clamor que eu lhe fiz chegou aos seus ouvidos. Isso aqui fala de um retrato da morte que se aproxima rapidamente do Salvador agonizante. Numa sequência veloz de imagens, ele descreve atado com cordas, arrastado por torrentes,
preso por cadeias e emaranhado em tramas inescapáveis. Meus irmãos, em uma situação desesperadora como essa, só há uma coisa a fazer: clamar a Deus. E nesse caso, Cristo não pede que seja poupado de morrer. Afinal, foi para isso que ele veio ao mundo, conforme João capítulo 12, versículo de número 27. Em vez disso, Jesus pede que seja livrado de permanecer morto. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, meus irmãos, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, conforme Hebreus 5:7. Em sua angústia profunda, Davi, como Cristo, teve a certeza de que sua oração foi ouvida e atendida. Nós vemos no Getsemane que o restante dos Salmos revela que do Getsemane ao Gólgota, as súplicas de Cristo mobilizaram as forças do Onipotente em seu favor. Do versículo 7 até ao 15, nós podemos ter a seguinte observação: das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo devorador, dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu, trevas espessas havia debaixo dos seus pés. Montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu reino, retiro secreto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as espessas nuvens do céu. Do resplendor da sua presença saíram pelas suas espessas nuvens saraiva e brasas de fogo. O Senhor trovejou do céu, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Despediu as suas setas e os espalhou, multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistos os leitos das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo. A tua repreensão, Senhor, ao sopro do vento das tuas narinas. E aqui esses versículos parecem retratar o início de uma guerra que Davi sofreu e teve grandes dificuldades em suas vidas, mas aqui o salmista parece dizer que Deus desceu do céu com grande ira, que a terra tremeu e se abalou e que ele levantou-se para salvar um seu ungido. E alguns estudiosos dizem que a batalha entre Deus e as hostes do inferno também aconteceram da mesma forma no episódio da ressurreição de Cristo, onde Satanás e os seus demônios acamparam em torno do túmulo do lado de fora de Jerusalém, e decidindo impedir que Cristo voltasse à ressurreição. Quando dizemos que Satanás e todos os seus demônios acamparam em torno do túmulo, queremos dizer que as ações malignas do Sinédrio, as ações malignas de Pilatos e também dos seus soldados para impedir a ressurreição de Cristo foram insuficientes para mantê-lo na sepultura, porque seu sucesso ao ver o Filho de Deus na cruz seria inteiramente anulado se ele não ressuscitasse dentre os mortos. Por isso, as hostes malignas se concentraram junto ao túmulo selado do Salvador para impedir que ele ressuscitasse. Mas a Bíblia nos mostra que o Senhor desceu dos céus com maior poder, demonstração de poder já vista no mundo, onde o apóstolo Paulo a descreveu posteriormente como a suprema grandeza do poder de Deus, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, conforme Efésios capítulo 1, versículo 19 e 20. Maior poder, maior que o poder criador do universo, maior do que a força libertadora de Israel do Egito, o poder de ressurreição de Deus afugentou os principados, as potestades, os espíritos malignos naquela primeira manhã da Páscoa, e Jesus, nesse terceiro dia, ressuscitou triunfante sobre os seus inimigos. Quando Deus se aproximou, conforme registrado aqui nesses versículos de 7 ao 15, a terra se abalou e tremeu. A ira do Senhor é tão intensa como se vê pela fumaça que sai de suas narinas, fogo devorador derramado da sua boca e suas brasas ardentes que ele atira sobre os seus inimigos, enquanto desce numa nuvem de formato semelhante ao de um querubim.
onde o salmista Davi diz de modo poético que ele montou nas asas do querubim e voou, o mundo também é açoitado por uma tempestade violenta de trevas, raios, trovões e granizos, e a qual bombardeia o inimigo, como na travessa do Mar Vermelho, as águas do mar e dos rios, irmãos, retrocedem de medo diante da demonstração momentosa do furor do Todo-Poderoso. Dos versículos 16 ao 19, nós vemos o salmista dizer: do alto estendeu o braço e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e daqueles que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me eles no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Aqui nós podemos interpretar esse salmo como sendo palavras de Davi, mas num gesto simbólico de grande pacto, demonstra também que o Senhor esmaga, açoita e despedaça o inimigo e até este recuar derrotado. Em seguida, estende a mão e retira Davi da mão dos seus inimigos, tirou do meio de muitas águas e o colocou firme diante de todos os seus adversários. Nós vemos aqui também isso como uma referência a Cristo, em que Deus estende a mão e retira Cristo do túmulo ainda selado. Cristo ressuscitou, não só o ressuscita dentre os mortos, mas Deus também o exalta em triunfo acima do reino inimigo e glorifica a sua destra no céu. Por isso Paulo diz que, despojando os principados e as potestades, publicamente Cristo os expôs à vergonha pública, triunfando sobre cada um deles na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Nós temos aqui então os versículos 20 até ao 30, onde diz: recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todas as ordenanças estão diante de mim e nunca afastarei de mim os seus estatutos. Também fui irrepreensível diante dele e me guardei da iniquidade. Pelo que o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Para com o benigno te mostras benigno, e para com o homem perfeito te mostras perfeito. Para com o puro te mostras puro, e para com o perverso te mostras contrário. Porque tu livras o povo aflito, mas os olhos altivos tu os abates. Sim, tu acendes a minha candeia. O Senhor meu Deus alumia as minhas trevas. Com o teu auxílio dou numa tropa, e com o meu Deus salto uma muralha. Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito, a promessa do Senhor é provada, e ele é um escudo para todos os que neles confiam. Aqui encontramos, irmãos, a estrutura lógica ou doutrinária da ressurreição. Deus tinha a responsabilidade moral de ressuscitar o Senhor Jesus. Cristo não tinha pecado, em momento nenhum se havia desviado da vontade do Pai e realizara com perfeição sua obra na cruz do Calvário. Todos os atributos justos de Deus exigiam que ele trouxesse o Salvador de volta da sepultura e lhe desse o poder da vida eterna. Esse é o sentido das palavras de Paulo em Romanos 6,4, onde ele diz que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Graças ao seu caráter glorioso, Deus o ressuscitou em uma necessidade, mostrando que isso era uma necessidade moral, a recompensa pela retidão pessoal da perfeita condição de Cristo entre os homens. E apesar de Davi ter escrito os versículos 20 ao 30, como se eles se aplicassem inteiramente a ele, nós vemos que esses versículos dizem respeito inteiramente à pessoa de Jesus. Por meio da inspiração do Espírito Santo, Davi se referiu àquele que seria ao mesmo tempo o seu filho e também o seu Senhor, conforme Mateus capítulo 22, do versículo 41 ao 46. Nós temos aqui então, do versículo 31 ao 42, onde se diz: pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus?
Ele é o Deus que me cinge de força e torna perfeito o meu caminho. Faz os meus pés como os das costas e me coloca em segurança nos meus lugares altos. Adestra as minhas mãos para a batalha, de modo que os meus braços vergam um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me sustém e a tua clemência me engrandece. Alargas o caminho diante de mim e os meus pés não resvalam. Persigo os meus inimigos e os alcanço, não volto senão depois de os ter consumido. Atravesso-os de modo que nunca mais se podem levantar, caem debaixo dos meus pés. Pois me cinges de forças para a peleja, prostras debaixo de mim aqueles que contra mim se levantam. Fazes também que os meus inimigos me deem as costas, aos que me odeiam eu os destruo. Clamam, porém, não há libertador, clamam ao Senhor, mas ele não lhes responde. Então os desmiuço como pó diante do vento, lanço-os fora como a lama das ruas. Aqui, esses versículos descrevem a volta de Cristo. Ele virá do céu com os anjos do seu poder, em chuva de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de número 7 a 8. Estará vestido com um manto tinto de sangue. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com vara de ferro e pessoalmente pisará o lagar do vinho do furor da ira do Senhor Deus Todo-Poderoso, fazendo uma vasta referência em relação a Apocalipse 19, versículos 13 ao 15. Aqui Cristo é retratado acima de tudo como homem de guerra. Trata-se de uma imagem coerente com outras partes das Escrituras, segundo as quais, quando ele voltar à terra, virá em primeiro lugar para exercer juízo contra todos e fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele, conforme Judas, versículo de número 15. E uma vez equipado por Deus, o Pai, para a guerra, os versículos 31 ao 37 nos mostra que Cristo persegue e aniquila todos os seus inimigos, nos termos dos artigos 37 ao 42. E aqui também, dos versículos 43 ao 45, ele diz: livra-me das contendas do povo e me fazes cabeça das nações. Um povo que eu não conhecia me sujeita. Ao ouvirem de mim, logo obedecem. Com lisonja os estrangeiros se me submetem. Os estrangeiros desfalecem e, tremendo, saem dos seus esconderijos. Aqui, depois de destruir os adversários, estabeleceu seu reino na terra e, como rei dos reis e senhor dos senhores, Cristo governa. Aqui nós vemos Davi falar como se ele vencesse e triunfasse sobre todos os seus inimigos, e os seus inimigos e adversários com lisonjas se acercam dele, mas depois logo fogem, mostrando aqui também que Cristo é o cabeça das nações. Os remidos de Israel e dentre os gentios se sujeitam voluntariamente ao justo governo do Cristo glorificado. E os estrangeiros simplesmente fingem obedecer. Do versículo 46 ao 50, nós vemos aqui onde Davi diz: vive o Senhor, bendito seja a minha rocha e exaltado seja o Deus da minha salvação. O Deus que me dá vingança e sujeita os povos debaixo de mim, que me livra de meus inimigos, sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim, tu me livras do homem violento. Pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações e entoarei louvores ao teu nome. Ele dá grande livramento ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, para com Davi e sua posteridade para sempre. Aqui o salmo termina como começou, com um hino de louvor a Deus pela maneira maravilhosa que vindicou o Senhor Jesus.
Deu grandes vitórias ao seu rei e demonstrou benignidade para com seu ungido, seu filho. Estas são as palavras de Davi, mas elas aplicam-se diretamente a Cristo, porque certamente esse é um dos salmos, como eu disse no início, dos mais messiânicos que se possa imaginar. E devemos exaltar o Senhor entre os gentios e cantar louvores ao teu nome por tudo que ele fez, não só a Davi, mas como este salmo também, apesar de falar muito sobre Davi na parte física e humana, fala muito mais sobre Cristo na parte espiritual, e o apresentando Cristo como governador das nações, como aquele que foi humilhado, ultrajado neste mundo, mas que, de acordo com a poderosa mão de Deus, Cristo foi ressuscitado por Deus e assentou-se da destra da majestade nas alturas, onde ele rege as nações com vara de ferro e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Até ao próximo comentário, onde nós estaremos falando também sobre o Salmo 19. Deus vos abençoe e fiquem todos com ele em nome de Jesus.